Louvor não é música, mas pode ser. Afinal, qual o papel da música no louvor e na adoração? De uma maneira geral, quando a gente fala de louvor e adoração, a nossa mente já remete à música, na verdade. Hoje em dia já ficou até um sinônimo. Nós falamos, vamos louvar, e alguém já entende, vamos cantar. Vamos ter agora um momento de louvor, sabemos que é um momento musical. Então os termos se tornam até intercambiáveis. Mas se música não é louvor apenas e louvor não é sempre música, isso está errado? Eu diria que não, porque a música é talvez a mais poderosa ferramenta que Deus deixou na mão do ser humano para conseguir levar a sua alma, elevar o seu espírito em louvor e adoração ao Criador. A gente precisa entender do que a gente está falando. Música nada mais é do que uma combinação organizada entre sons e silêncio. Tecnicamente, a gente diz que música é a junção de três elementos que se conectam entre si: melodia, harmonia e ritmo. E esses três elementos combinados formam aquilo que a gente chama de música. Então, se a gente parar para analisar o ser humano como um todo, nós vamos ver que toda a humanidade nunca houve uma civilização, nunca houve um povo, por menor que seja, que não teve ou não tem na sua sociedade algum tipo de música. Todo ser humano é extremamente musical. Mas eu diria que certas sociedades, certos grupos, certas etnias ou certos momentos de cultura de alguns povos foram muito mais influenciados pela música do que outros. E quando a gente fala, por exemplo, do povo hebreu, a nação de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, nós temos referências que mostram que esse povo era e sempre foi e ainda é um povo extremamente musical. Por isso a gente encontra nos 66 livros da Bíblia muitas e muitas referências à música. Muitas referências do povo utilizando a música sempre para fins benéficos. Ou seja, a música é uma ferramenta da parte de Deus, um presente de Deus para a humanidade. A primeira vez na Bíblia que aparece uma referência direta a instrumentos musicais, por exemplo, é em Gênesis 4:21, que vai falar sobre o pai dos tocadores de flauta e harpa. Talvez ele tenha sido aquele que inventou esses instrumentos. A musicalidade, ela vai aparecer na Bíblia em muitas e muitas partes. Você pode ver aí muitas referências de passagens bíblicas que falam sobre instrumentos musicais, questões musicais. Mas quando a gente conversa sobre qual o papel da música no âmbito do louvor e da adoração, a gente precisa ter como pontapé inicial as instruções bíblicas a respeito do que a gente pode e deve fazer com música. Então, nesse momento, eu te convido para abrir num dos meus salmos preferidos que falam sobre isso. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Olha só, os 3 primeiros versículos desse salmo já são uma referência direta ao que a gente deve fazer com música. E em palavras análogas, ele está dizendo o seguinte: cantem ao Senhor, louvem ao Senhor através de canções, toquem, e quando tocarem, toquem bem. Ou seja, o versículo 3, quando ele diz toquem com habilidade, ele quer dizer toque com arte. Não é para tocar aquela coisa mal feita, se esmere, faça bem feito. Apresente ao Senhor um som agradável. E aí a gente pode ficar pensando assim, será que o Senhor, então, gosta de música? Será que Deus gosta de música? Olha, essa é uma pergunta que a Bíblia não vai responder diretamente, mas a gente pode dizer que é óbvio que sim. Deus, ele deu a música à humanidade. A musicalidade é inerente ao ser humano e transcende o próprio ser humano. Então, o que nós devemos fazer com a música? Devemos utilizá-la para louvar, adorar e agradar ao Senhor. Cantem de alegria ao Senhor. Vocês que são justos, vocês que conhecem o Senhor, vocês que são cristãos, vocês que são crentes em Jesus Cristo, louvem ao Senhor, usem música para louvá-lo. Aos que são retos, fica bem louvá-lo, diz o Salmo. Então, a instrução bíblica
Isso aqui é só um exemplo, teríamos muitas outras passagens, você pode ver aí depois. Mas a instrução bíblica para nós é: utilize música para louvar a Deus. Música é arte. Assim como a poesia, a letra da canção também é uma arte. E a música, como toda arte, fala com a alma do ser humano. Agora, eu gosto de fazer esse teste quando eu estou dando essa aula presencialmente. Às vezes eu coloco uma música instrumental, um tema em notas menores, em tom menor, aquele tema triste, e eu coloco aquela música lenta, calma para tocar, e vai soando e eu peço para as pessoas ouvirem por alguns segundos e depois me dizerem o que elas sentiram. E elas ouvem e logo depois elas dizem: eu fiquei triste, eu senti melancolia, eu senti introspecção, e algumas pessoas chegam até ao ponto de chorar, derramar lágrimas pelo clima que aquela música, sem letra, sem dizer nada, instrumentalmente gerou. Aí logo em seguida eu pego e coloco uma música, geralmente gosto de colocar aquelas músicas italianas, bem alegres, como a tarantela, tocadas assim com acordeon, a sanfona, e eu coloco aquela canção e não precisa nem esperar muitos segundos, as pessoas já começam a sorrir, elas já começam a achar engraçado, já começa a dar um clima de alegria, uma coisa mais animada, já olham para o lado, já ficam mais agitadas, e depois eu falo: bom, não precisa nem perguntar agora, vocês perceberam como vocês mesmos, propriamente vocês ficaram só ouvindo essa canção, não tem letra. A música fala com a alma do ser humano. A música, ela toca ao emocional de um jeito que só ela consegue fazer de certa maneira. Um dos grandes exemplos bíblicos que fala sobre o poder da música no tocante à alma do ser humano está lá em 1 Samuel 16:23, quando Davi tocava a sua harpa para espantar os espíritos depressivos e opressivos. Ele tocava e Saul se sentia melhor. E talvez alguém possa argumentar: mas não era a música, era a unção de Davi. Aí eu perguntaria: então por que Davi carregava uma harpa, que é um instrumento gigante, para ir lá? Porque ele simplesmente não chegava e ficava do ladinho dele e a unção dele melhoraria? Por quê? Por que ele não fazia apenas isso? Não é só a questão da unção. A música tem poder de mexer com a alma, com a emoção do ser humano. Quando nós estamos cantando uma canção, essa canção deve refletir o nosso estado de espírito. Nós devemos utilizar as músicas, a musicalidade, para falar, exteriorizar, para externar aquilo que a nossa alma quer dizer ao Senhor. Se você pegar o livro de Salmos, é basicamente isso que se faz ali. Aquelas poesias que nós lemos nos 150 salmos, eles são, a grande maioria deles, quase todos, feitos para serem cantados. São músicas. E a gente acabou perdendo qual seria exatamente a melodia, mas a gente tem a poesia que ficou. E a gente lê, recita, tem ali como uma poesia, mas são canções. Imagina o impacto, o poder dessas canções na vida daquele povo, falando sobre a sua própria realidade, cantando clamores a Deus ou se alegrando diante do Senhor. E aí, quando eu falo de alegria, eu estou falando de louvor. Você sabia que louvor está relacionado com alegria? É alegria por Deus. Ou seja, louvar a Deus é um gesto sempre de resposta justa por Ele ser quem Ele é para nós. Vamos pensar em Jó. Jó, diante de toda a sua situação, ele poderia fazer o quê? Poderia no sentido de, ele tinha a possibilidade de fazer o quê? De blasfemar, murmurar, reclamar. Louvor é o oposto de reclamar, murmurar. Jó não fez nenhuma dessas coisas. Jó louvava ao Senhor. Jó poderia ter alegria na situação que ele viveu, ele sofreu muito. Ele foi um homem que foi a um extremo de sofrimento incomparável. Ainda assim, o seu espírito era um espírito de louvor a Deus. Quando Jó diz assim, por exemplo, Deus deu, Deus tirou. Ele está dizendo o quê? Ele está falando: eu vou reclamar do que Deus tirou de mim? Foi Ele que me deu. Ele tem toda a razão, Ele tem todo o direito de pegar de volta. Eu vou ficar me lamuriando por causa disso? Isso é louvor. Louvar a Deus é
você lembrar e você enaltecer as características dele que são motivos suficientes para você se alegrar. Então, algumas dessas passagens, por exemplo, em Tiago 5,13, Tiago vai dizer assim: está alguém alegre? Cante louvores. A atitude básica de alguém que encontra em Deus motivos de alegria, motivos de se encontrar na vida, é louvá-lo. Por isso, louvor é a melhor resposta. Louvor é a resposta que você deve dar. É uma atitude de alegria como resposta por tudo que Cristo fez por você. Por isso eu sempre digo nessa parte: seja alegre, louve ao Senhor com sua atitude, abra um sorriso, faça as pessoas sorrirem, faça as pessoas se alegrarem, levante as pessoas em vez de colocá-las para baixo. Eu sei que isso envolve muita questão de personalidade, mas percebe como a gente está falando de coisas, de âmbitos que todos têm a ver com essa questão emocional, sentimental? E por que você não coloca então um louvor alegre? Outro dia eu estava conversando com um amigo o quanto a gente tem necessidade de louvarmos ao Senhor com alegria, usarmos canções alegres, todos em uníssono, cantando em alegria. Já pensou? Ou você sozinho na realidade do seu secreto, do seu quarto, louvando a Deus, pulando ao Senhor. Até algumas pessoas gritam, extravasam de alguma maneira. Louvar a Deus, colocar de dentro para fora aquilo que não cabe na sua alma porque precisa se direcionar a Deus. Isso é isso é utilizar o poder de instrumentos que Deus colocou à nossa disposição, a música, para nós louvarmos e adorarmos a Ele com alegria. Nós temos sempre, se pensarmos em Deus da maneira correta, bíblica, nós sempre temos motivos para nos alegrar. Mesmo diante de uma tragédia, mesmo diante de uma morte, sempre há. Se você entender Deus biblicamente, você vai sempre perceber que nele há sempre motivo para louvá-lo e adorá-lo. Então, nós devemos expressar louvor através de música. Isso já foi. Então, você já entendeu que nós devemos expressar louvor através de música. É o que nós devemos fazer com a música. Mas existem dois tipos de utilização musical. Mas existem duas formas de utilizar a música nesse louvor. No sentido. Mas existem duas maneiras de fazer isso, de uma maneira individual e de uma maneira coletiva. Quando você está no templo, na igreja, você está ali na liturgia, num culto, numa celebração, você está junto de irmãos e você junto com outras pessoas estão em uníssono ou em conjunto louvando a Deus. Então, existe ali uma música tocando e vocês cantam, sintonizam-se na mesma canção e juntos louvam ao Senhor. Mas você pode fazer isso também sozinho, com seu fone, no ônibus. Enquanto você vai para algum lugar, você está ali, talvez não verbalizando as palavras, mas você está na sua mente, junto com aquela canção, elevando o seu espírito a Deus. Então, na verdade, nós devemos usar música o tempo todo. A música deve ser essa ferramenta. Eu ensino aos meus filhos pequenos: não passe um dia sem cantar ao Senhor. Não passe um dia sem você fazer a música funcionar como louvor e adoração a Deus. Não passe um dia sem entregar um louvor bonito. Ah, mas eu não canto bem, mas eu não sei tocar um instrumento. O que é bonito diante do Senhor é o louvor que sai da alma do ser humano. Você faz o seu melhor e Deus recebe aquilo que Ele vê saindo do seu coração, da sua alma. Nós devemos apresentar músicas, musicalidade, para adorá-lo e louvá-lo com alegria e, se for preciso, também com lamentação. A música também é utilizada como instrumento de lamento, de clamor ao Senhor. E algumas pessoas me perguntam às vezes: qual a música certa para louvar a Deus? Qual o estilo certo para adorar o Senhor? E essa resposta não existe na Bíblia. Não existe um louvor que é certo no sentido musical. O louvor certo é aquele que é entregue como estilo de vida,
Lembre-se no que nós aprendemos até aqui. Louvor não é simplesmente a canção que você canta. Louvor é a atitude do seu coração. E a música é a expressão dessa atitude. Ou seja, não adianta nada você encontrar uma música extremamente espiritual, vamos dizer assim, e você vive uma vida em desobediência ao Senhor, e aí em determinado momento você quer usar essa canção, essa música, talvez como um argumento, um dispositivo mágico para transformar aquilo ali no louvor, numa adoração a Deus. E talvez nesse momento Deus vai dizer, parecido como precisou dizer ao seu povo no Antigo Testamento. A gente viu essa passagem, né, na outra aula. Afastem de mim, eu não quero ouvir esse cântico sensacional de vocês. Deus estava dizendo, esse cântico é bonito, bem entoado, harmonioso, sensacional, fantástico, mas ele não me agrada. Por quê? Porque a música é a expressão do louvor, mas o louvor ele sai de dentro. E a música deve ser usada como essa ferramenta, volto a repetir, que trabalha junto com o nosso emocional, para que o nosso emocional possa contribuir na nossa adoração. Eu sei que algumas pessoas dizem, não, a emoção não tem que ter papel aí. E eu sempre brigo por isso. Eu digo, não, a Bíblia é um livro que trabalha extremamente as emoções. As emoções dos seres humanos, elas são para serem utilizadas positivamente na nossa vida cristã. Imagina aquele dia que você acorda, por exemplo, e você sabe que você deve orar. Só que não tem dia que você acorda e parece que você acordou, que você dormiu no céu, porque você acorda assim, numa outra sintonia, você já escorrega para se ajoelhar e já fica aquela coisa, você está sentindo a presença de Deus, está aquela coisa, aquela aura, aquela atmosfera diferente, e você vai, e às vezes essa oração é gostosa, vai longe, porque você está ali com um sentimento agradável para orar. Mas não tem você, a mesma pessoa que tem esse dia, não tem também aquele outro dia que você acordaram você para você resolver um problema, você está lembrando do boleto atrasado, aquela situação desagradável, problema de saúde, problema de dinheiro, problema de família, você está naquela tensão, naquele estresse, a vontade de orar é nula, ela é zero. Você sabe que você deve orar e você vai orar porque você sabe que é o que deve fazer para que você possa ter a chance, inclusive, de mudar as coisas ruins na sua vida, mas você não está com a mínima vontade, você faz uma oração ali difícil de se concentrar. Isso é normal. Por quê? Porque nós somos influenciados, temos hormônios, temos a nossa questão mental, temos a nossa questão fisiológica, tudo trabalha com as emoções dentro de nós. E aí você pega, por exemplo, você coloca uma música que lhe ajuda a sua alma a se aquietar. Você coloca, às vezes não tem nem letra, às vezes um instrumental, um louvor que só faz você lembrar aquela melodia daquele hino que você gosta, que fala com você. E às vezes aquilo vai lhe acalmando, às vezes aquilo vai lhe sintonizando e lhe ajuda. O que você está fazendo? Você está trabalhando o seu emocional. Imagina você ir a uma celebração, a um culto, você chega numa igreja e ali naquela igreja alguém diz assim, olha, não tem música, nós vamos só recitar as letras aqui. E alguém pega assim uma letra de um hino e diz lá, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, e aí começa a ler, grandioso és tu, Senhor, grandioso és tu, sem emoção, já pensou? Seco. Isso é algo que talvez Deus tenha para nós? É algo que Deus quer que a gente faça? Óbvio que não. Eu li o Salmo 33, eu poderia ler muitos outros com vocês aqui. Deus quer, espera que nós utilizemos a música para louvá-lo e adorá-lo. Mas eu preciso encerrar essa nossa aula dizendo que a chave de tudo, ela está não na música, não nas emoções, não no que tudo isso pode acontecer, porque se você, por exemplo, pegar tudo isso que eu estou falando aqui, você excluir a parte divina da coisa, a parte bíblica, você ainda vai poder falar algumas coisas. Por exemplo, eu conheço casos que fazem terapias musicais só com a música, não envolve nada a respeito da Bíblia, a respeito de adoração, de louvor, fazem terapias que mudam o humor da pessoa, transformam, às vezes até curam uma doença, já vi casos assim na internet, pessoas que relatam que foram curadas de doença fazendo terapia musical, apenas com sons.
Então, talvez você possa dizer, mas a música tem esse poder todo. Sim, a música tem esse poder porque trabalha na alma, direto, no profundo do ser humano. Mas a chave do louvor e adoração não está nisso. Não se engane. Não é pegar uma melodia poderosa e ela é capaz de levar você até o terceiro céu. Não é assim. A chave é a presença de Deus. Dá uma olhada, e eu quero deixar por fim o Salmo 22, versículo 3, que diz assim: Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. A chave é a presença do Senhor. Esse salmo, nesse versículo, está se referindo a Deus, dizendo: Senhor, tu és santo, o santo. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores? O Senhor é santo, a sua santidade é zelada, existem seres angelicais zelando pela santidade de Deus, e isso é adoração. Senhor, tu és santo. Senhor, tu és rei. Lembra que a gente falou que proskunel, um dos termos para adoração na tradução, né, no termo original, lembra que significa se prostrar, se curvar, como um súdito se curva diante de um rei. Então, tu és santo, tu és rei, és o próprio louvor de Israel. Israel como povo de Deus, ou para a gente poder contextualizar, a igreja, você e eu, como pessoas que amam a Jesus Cristo e que querem conhecê-lo cada dia mais e adorá-lo em espírito e em verdade. Se nós fizermos da nossa música uma música que trabalha bem o emocional, que tem uma letra bíblica, mas que não atinge o coração de Deus, que não alcança a presença de Deus, nós não estamos fazendo louvor e adoração. Nós estamos fazendo um bom conteúdo cristão, mas não louvor e adoração. A chave é a presença de Deus. A música da igreja, a música do seu momento de devocional, a música que você canta no trânsito, a música que entoa na sua cabeça enquanto você está trabalhando, transitando por aí, a música que vocês cantam em uníssono num culto, a música que você louva ouvindo no seu fone de ouvido, ou que você assiste pela internet, essa música, ela precisa conduzir a sua alma à presença de Deus. Mas é a música que faz isso? Alguns dizem que é a música, outros dizem que é a unção do cantor, outros dizem que é a unção do compositor da música, outros vão dizer que depende da fé de quem está se relacionando com essa canção, e outros vão dizer outras coisas diferentes. E não é nada disso. A chave é a atitude de louvor e de adoração daquele que se achega ao Senhor. Olha o salmista: Senhor, tu és santo, ou seja, eu estou reconhecendo a tua santidade, eu estou parecido com os serafins que Isaías viu ao redor do trono do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Reconhecendo essa santidade, é evidente, precisa se tornar claro para mim, e eu preciso enaltecer e ressaltar essa observação. Senhor, tu és santo. Senhor, tu és rei. Quando eu declaro que alguém é rei, eu estou automaticamente dizendo que eu não sou. Então, automaticamente eu estou dizendo qual é a minha postura correta diante do Senhor. Eu devo me prostrar. Eu devo reverenciar. Eu devo enaltecer. Lembra de João Batista? Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Isso é proskunel, isso é prostração. Isso é uma humilhação diante da presença daquele que obviamente é muito maior do que você. Senhor, tu és santo. Senhor, tu és rei. Mas ele termina: Senhor, tu és o louvor de Israel. É possível que você e sua igreja estejam cantando músicas e essa música não esteja chegando a agradar ao Senhor. É possível que você ou sua igreja estejam cantando canções e essas canções não estejam chegando até os ouvidos de Deus como um louvor agradável? É possível. Deus procura verdadeiros adoradores.
A sua música, ela precisa ter a presença de Deus. Mas Rafa, como é que eu faço isso? Eu não sei cantar direito, eu canto mal, eu não sei nem tocar. Mais uma vez, não depende da habilidade. Se você tem essa habilidade, faça com total destreza. Se você não tem essa habilidade, faça o seu melhor. Deus não está preocupado muito com a estética. Ele está preocupado com a atitude de um adorador. No final das contas, você pode dar uma olhada também na passagem que a gente já citou lá atrás nas outras aulas. Está lá em 1 Crônicas, a primeira parte da história no capítulo 13, depois no capítulo 15. Está aí a referência para você dar uma checada. São aquelas passagens que relatam quando Davi estava tentando trazer a arca de volta a Jerusalém. Primeiro ele não consegue, acontece uma circunstância, uma situação. Lembra que a arca representava e era a manifestação da presença de Deus. Depois ele usa uma estratégia e ele diz: vamos dar 6 passos, carregamos a arca, vocês vão carregando a arca, dá 6 passos. O 7º passo é abaixar a arca, fazermos uma adoração, um holocausto, um sacrifício em louvor e adoração ao Senhor. Levantamos a arca de novo, mais 6 passos, paramos e adoramos, mais 6 passos, paramos e adoramos. Essa analogia mostra para nós que a nossa vida de adoração, ela se manifesta assim. Você dá os seus 6 passos, que significa você vive a sua vida, mas a sua vida, ela não adianta, ela não passa de 6 passos, sem que você preste ao Senhor a sua devida adoração. Você quer conseguir andar com a presença de Deus? Você quer conseguir ter a presença de Deus sempre com você? Dê a Ele a sua devida adoração. Faça com que Ele seja o seu louvor. Que o seu louvor não seja apenas canções, não seja apenas uma junção de harmonia, melodia e ritmo e letra, mas que o seu louvor seja o próprio Deus. Senhor, Tu és o louvor de Israel. Quando você louva a Deus, você atrai a presença dele. O salmista também diz que Deus é entronizado entre os louvores de Israel. A palavra entre, ela significa no meio de, não é sobre. Deus está sobre nós. Você vai encontrar diversas passagens bíblicas que falam, enfatizam o Deus Todo-Poderoso sobre nós, porque Ele é sobre nós. Lembrando de novo da passagem de Isaías 6, Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono, acima, alto. Mas ele percebe algo. Ele percebe que as mangas das suas roupas, das suas vestes, elas vão descendo, elas vão caindo e elas chegam a tocar lá embaixo o templo na terra, aqui na terra. Então, de alguma maneira, tem uma ligação entre o templo e a presença desse Deus que está acima, desse Deus que está altíssimo. Qual é essa ligação? O que acontece? Qual é a atividade do templo no Antigo Testamento? Adoração, veneração, louvação, entrega, sacrifício, acesso à presença do trono de Deus. E ainda tem mais, nessa visão ele percebe que os seres que ele vê, os serafins, eles clamam uns aos outros dizendo Santo, 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 e ele percebe que quando eles vão clamando Santo, 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 nesse movimento de louvor e adoração ao Deus que está ali entronizado, você percebe que eles estão ao redor do trono. Então Deus está entronizado entre os serafins. Esse Deus que está entronizado entre os serafins tem uma ligação com o templo, e ao dizerem Santo, 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 Isaías percebe e vê que algo acontece nesse templo ligado ao próprio Deus. O que acontece? A base do limiar estremecia a voz dos que clamavam Santo, Santo, Santo. A adoração tem o poder de influenciar o natural. E a adoração, ela tem o poder de trazer a presença de Deus. O salmista vai dizer: Deus é entronizado entre os louvores de Israel. A presença de Deus é tão real que Deus está no meio dos louvores. A presença de Deus é tão real entre os verdadeiros adoradores que quando você se prostra para adorá-lo, para louvá-lo em espírito e em verdade, ele está aí do seu lado. Ele está entre vocês. Se você faz isso individualmente, se você faz isso coletivamente, você acessa, porque você está se entregando,
Você acessa a presença de Deus. A chave de tudo é a presença de Deus. Para a gente finalizar, eu botei essa passagem aqui de Davi tentando trazer a arca para Jerusalém. Na primeira tentativa dele, ele não consegue, lá no capítulo 13. E ele precisa tomar uma decisão, ele deixa a arca na casa de Obed-Edom. A arca passa poucos meses na casa de Obed-Edom, mas naqueles poucos meses que ela passa ali, a casa de Obed-Edom prosperou como nunca havia acontecido antes. A presença de Deus, real, ela manifesta as bênçãos do Senhor na vida daquele que a alcança. Você quer a presença de Deus na sua casa? Encha a sua casa de louvores, encha a sua casa de adoração. Você quer a presença de Deus na sua igreja, no seu culto, na sua celebração? Faça dessa casa de oração uma casa de adoração, de louvor ao Senhor. Não cantem apenas canções. Exaltem, glorifiquem, louvem, adorem ao Deus verdadeiro. Faça isso não como alguém que tem um compromisso semanal, em 2 ou 3 ou um dia na semana, ali naquele momento eu tenho que cantar, eu tenho que tocar. Não. A sua vida precisa ser uma vida de louvor e de adoração. E naquele momento você coloca para fora aquilo que você carrega junto com você, a presença de Deus. Que essa mensagem possa, de alguma maneira, contribuir para que você possa, cada vez mais, ser um adorador ambulante e que a sua vida possa ensinar outros a adorarem e louvarem ao Deus único e verdadeiro. Porque tem muito ídolo sendo louvado por aí. Nós precisamos remar contra essa maré e fazer o mundo ver que há um Deus verdadeiro e Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Deus te abençoe. Até a próxima.